Olá, meu amigo, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo e vamos à nossa videoaula de hoje. Bom, na videoaula de hoje falaremos sobre bacias hidrográficas brasileiras, correto? Um tema aí presente no seu vestibular. Também, claro, aqui para quem está vendo essa aula para poder fazer bem a sua prova aí no ensino médio ou no ensino fundamental, aqui as dicas especiais para você, ok? Qualquer dúvida, não esqueça de olhar o site www.professormarcelo.com. Tá, então vamos começar aqui. Antes de falar das bacias brasileiras, vamos começar a falar para você um pouquinho das características de uma bacia hidrográfica. Tá, Marcelo, o que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é um conjunto de rios, formado pelo seu rio principal, os seus afluentes e os seus subafluentes. Não esqueça que toda bacia hidrográfica leva o nome do rio principal. Exemplo, bacia amazônica, rio principal, rio Amazonas. Tranquilo? Uma bacia hidrográfica, é claro, ela tem a sua formação, o seu regime de formação, ele pode ser de três tipos. Ele pode ser do regime pluvial, quando esse rio é formado pela chuva. Ele pode ser nival, quando é formado pelo derretimento de uma geleira. Ou ele pode ter o regime misto, quando tem as duas formas. Sobre as bacias brasileiras, todas as bacias brasileiras têm o regime pluvial, ou seja, pela chuva, menos a bacia amazônica, que tem o seu regime misto. A bacia amazônica ela nasce lá na Cordilheira dos Andes, tá? No Peru, e daí é alimentada pela chuva também, sendo assim o seu regime é misto. Lembra todas as demais. Então chegou numa prova, tu lembrou que a amazônica é exceção, demais é pluvial, fica muito mais fácil para memorizar. Após o regime, nós temos a drenagem, para onde essa bacia, esse rio vai correr, correto? Essa drenagem pode ser exorreica, quando esse rio vai parar no mar, ou endorreica, quando ele vai para o interior do continente e acaba numa depressão, podendo dar origem assim a um lago. Todas as bacias brasileiras são exorreicas. Alguém, tem alunos que fica sempre em dúvida, tentando associar a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai, elas têm como característica correr para o interior. Mas não esqueça que essas três bacias dão origem à bacia Platina. E ela vai acabar assim lá, no Rio da Prata, desaguando no mar. Sendo assim, todas as bacias brasileiras são exorreicas, vão para o mar. Após isso, vamos falar um pouquinho do relevo dessa hidrografia. Então, um rio pode ser de planalto ou de planície. Geralmente, o rio de planalto é bom para gerar energia e o rio de planície é bom para a navegação. Essa é a lógica, correto? Mas temos algumas exceções, tá? Então, vamos falar aqui para vocês. Primeiro, do Brasil, nós temos apenas duas bacias de planície. Todas as demais bacias brasileiras são de planalto. É só você lembrar do relevo, associar o relevo do Brasil com clara hidrografia, tá? Então, nós temos a planície amazônica. Então, a bacia amazônica é uma bacia de planície. Nós temos a planície do Pantanal, que seria a segunda planície do Brasil. Então, a bacia do Paraguai, que é naquela região, também é uma bacia de planície. Ô Marcelo, é verdade que essas duas bacias têm um grande potencial e um grande aproveitamento para a navegação? Sim. Você está cansado de saber que na bacia amazônica, grande parte das mercadorias, pessoas são, claro, através de hidrovias. A mesma coisa na bacia do Paraguai. Um exemplo bem forte para você é a questão dos minérios que temos ali na região do maciço do Urucum, que são transportados ali pelo rio Corumbá, chegando na bacia do Paraguai e indo até a Argentina principalmente. Ok? Todas as demais bacias brasileiras são bacias de planalto. Mas não esqueça, ela pode ter parte da sua bacia, parte do trecho do rio ali, que seja de planície. O exemplo é a bacia do Uruguai ou algumas bacias secundárias, mas a maior parte é de planalto, então são bacias de planalto. Após o regime, a drenagem e o relevo, vamos falar do abastecimento, a alimentação dessa bacia, que pode ser perene ou intermitente. Perene é uma bacia que não seca. Tá? Intermitente é uma bacia que seca. Aí você associa o clima, correto? Então pensa bem, no Brasil, todas as bacias brasileiras são perenes, com exceção de uma bacia que não é perene. Que bacia que é essa? Tempo. Isso aí, amigão!
pensou e associou ao clima semiárido, que é o único clima do Brasil que chove menos de 1.000 milímetros e ainda essas chuvas são irregulares, se concentram no verão. Então a bacia secundária do Nordeste é uma bacia intermitente, ou sazonal, ou temporária. Aí tu faz mais uma associação e tu lembra da transposição de São Francisco, que sim, né, ele nasce na região da Serra da Canastra, Minas Gerais, e corre lá para o Nordeste. Então a transposição vai levar em dois eixos, né, o eixo norte com 402 km e o eixo leste com 220 km, bombeando água e levando para os rios intermitentes daquela região. Todas as demais bacias são perenes. Por que, Marcelo? Mas por quê? Porque o nosso ciclo de chuva de todos os climas, eles são de uma certa forma regulares, né? Claro, com exceção ali do semiúmido, tropical de altitude, que dali vai dar uma estiagem pequena no inverno, mas não será suficiente, claro, para gerar rios intermitentes na área ali. Tranquilo? Bom, após isso chegamos na última parte do rio, que é a foz. A foz é onde o rio termina, que pode ser de quantas formas você acha? Muito bem, 3 formas. Ela pode ser estuário, quando deságua num braço só, o rio vem direto, como você está vendo na imagem aí. Ou ela pode ser delta, quando ela vai ramificar, né, em 2 ou 3 mais braços. E mista, quando tem as duas formas. Todas as bacias brasileiras têm a foz do tipo estuário, com exceção, não esqueça disso, a bacia amazônica, que ela tem a sua foz mista. Temos rios também que tem a foz delta, é só lembrar da delta do Parnaíba, tá? Mas não é a bacia hidrográfica em si. Tranquilo? Então, se você gravar aqui, olha a dica do especial, se você gravar esse nomezinho aqui, ó, pluvial, perene, exorreica, planalto e estuário, essas 5 características, repita contigo aí, pluvial, perene, exorreica, planalto e estuário. Das 9 bacias do Brasil, 6 têm essa característica. A do São Francisco é assim, a Tocantins, Araguaia é assim, a do Paraná é assim, correto? A do Uruguai é assim, a secundária do Sul-Sudeste é assim, a secundária do Leste. 6 bacias. E as diferenças são 3. 3 diferenças. Lembra, a bacia secundária do Nordeste não é perene, é intermitente, é só essa diferença, o resto é igual. A bacia do Paraguai é quase tudo igual, apenas na Planalto é de planície. E a que tem mais diferenças é a bacia amazônica, que começa no regime misto, né, tanto nival como pluvial, e termina também na forma misto, estuário e delta. E ela é uma bacia de planície, o resto é igual. Tranquilão, amigão? Muito fácil, hein? E agora algumas observações importantes para você não esquecer. A maior bacia do mundo é a bacia amazônica, tá? Agora, a maior bacia genuína do Brasil, que está só no Brasil, é a bacia Tocantins-Araguaia. Eu já vi em vestibulares a pergunta do maior rio genuíno brasileiro. Aí é o Rio São Francisco, não é a bacia, é o rio apenas. O Rio São Francisco, não esqueça, ele é o Nilo brasileiro, chamado também, né? O Rio da Integração Nacional, ou o Velho Chico, tá? Lembra que ele é chamado de Nilo brasileiro, porque assim como o Rio Nilo, passa por áreas bem seca e não seca. Beleza? Áreas de clima semiárido ou árido, como lá na região do Nilo. Tá, então não esqueça que a bacia brasileira que tem o maior potencial em gerar energia é a bacia amazônica, mesmo sendo uma bacia de planície, tá? Hoje, vários projetos polêmicos naquela região, como a construção da usina de Balbina e agora a usina de Belo Monte, tranquilo? Fora isso, tem que saber que o maior potencial aproveitado, tá, é a bacia do Paraná, onde tem a usina de Itaipu, correto? A maior usina hidrelétrica brasileira e a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a usina das Três Gargantas na China. Lembrando que a usina de Itaipu é uma usina binacional. A maior usina hidrelétrica genuinamente brasileira é a de Tucuruí, que fica na bacia do Tocantins-Araguaia, tranquilo? Essa bacia, lembra, ela foi construída naquele projeto PGC, Projeto Grande Carajás, para criar infraestrutura para aquela região, claro, potencializar assim a extração de minérios em Carajás. Tranquilo, amigo? Fique também atento só a esse detalhe aqui, que a bacia do São Francisco, além da transposição, ela também tem um bom aproveitamento na geração de energia, com algumas usinas como a de Paulo Afonso e Sobradinho.
tá? Espero que eu tenha ajudado aí com essa mini aula para você, né, com essas dicas especiais sobre a hidrografia brasileira. E não deixe de conferir também a aula sobre a hidrografia de Santa Catarina. Valeu, amigão, beijão e tamo junto!